A paz do Senhor, irmãos, como é que vocês estão? Então, enquanto a gente não está colocando aqueles vídeos mais incrementados, da maneira que vocês gostam, eu resolvi passar aqui para mim poder deixar uma mensagem para vocês, irmãos. Olha só, eu estava lendo uma reportagem que tem uma bolha de ar estacionada sobre o Brasil, sobre o sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Isso está fazendo com que o ar fique mais quente, que o sol esquente mais e fica dessa maneira aí que nós estamos vendo. O Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, a semana passada, irmãos, o calor foi de 43 graus. Olha isso, com sensação térmica de 53 graus, irmãos. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, eu creio, sabe, irmãos, que o Brasil esteja passando por um tempo acelerado de provas. E nós, mais do que nunca, precisamos de nos aproximar do Senhor para que a gente fique realmente blindado com as coisas que vão acontecer daqui para frente. Vocês viram que essa pessoa aí, ela foi eleita agora, né? Ela vai ocupar aquele cargo tão sonhado, né? Prestem bem atenção no que eu vou falar. Se estava ruim, vai piorar, irmãos. As coisas daqui para frente vai desandar numa velocidade inimaginável. Irmãos, nós estamos vendo ao vivo e a cores o desenrolar do Apocalipse. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Porque não pensem vocês que os pastores, estou falando desses grandes pastores, sem generalizar os bons pastores, porque existem sim, ainda existem bons pastores. Eu não estou falando de todos os pastores, estou falando daqueles pastores famosos que as ovelhas apacentaram durante anos, não é, irmãos? Porque aí vocês vão falar assim, mas as ovelhas apacentando o pastor? Irmãos. Houve uma inversão de valores na igreja nesses últimos tempos, que as ovelhas que começaram a apacentar os pastores, através das gordas quantias de ofertas, de dízimo, de presentes, de mimos, de idolatria, não é? Então, eles ficaram mal acostumados. Não pensem vocês que um pastor famoso desse, ele vai subir no púlpito e fazer a pregação da verdade para vocês. Não pensem vocês que eles vão falar que nós estamos no tempo do fim, que está faltando pouco para o retorno de Cristo, que os sinais no sol, eles estão cada vez mais intensificados, que a lua, ela está já em formato de U. Ela não é aquela lua minguante que aparecia inclinada. Não. Como a lua é o espelho da terra, ela está mostrando o que está acontecendo aqui. O nosso mundo está virado, irmãos. Então não pensem vocês que esses grandes pastores, eles vão chegar no púlpito e falar assim, olha, irmãos, comecem a estocar, comecem a guardar algum dinheiro para os tempos difíceis que estão chegando. Se apeguem mais ao Senhor, leiam mais a Bíblia, orem mais, jejuem mais, estejam preparados, porque o Senhor virá como um ladrão e daqui para frente é a qualquer momento. Porque praticamente todas as profecias, elas estão sendo cumpridas com uma rapidez que não tem como a gente acompanhar, e está acontecendo, irmãos. O filho da perdição está para chegar. Ele já está no mundo, mas em breve vai ser apresentado. E se ainda não foi, é por causa da misericórdia do Senhor.
Então não temos muito o que esperar. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, irmãos, porque eu sinto no dever de estar sempre alertando vocês. Então, eu jamais vou ter minhas mãos sujas de sangue por omissão. E o que vamos fazer, irmãos? Raciocinar e trabalhar para quando essas coisas afunilarem, estejamos preparados. Qual a regrinha de fé? Estocar alimentos, medicamentos, águas, itens necessários. E nunca esquecer de estocar também espiritualmente orações, irmãos. Se a gente estoca muitos alimentos, muitos medicamentos, se estivermos preparados apenas fisicamente, mas não estivermos preparados espiritualmente, de nada vai adiantar. Então é claro, né, irmãos, que todo mundo tem direito de não acreditar, não pensar, continuar dormindo, curtindo, vivendo a vida larga, sem se preparar. Você é livre para acreditar ou não que o Apocalipse realmente chegou e que a partir de agora não teremos mais tempos felizes. Você é livre para acreditar que não vai acontecer nada disso. Isso é real o que eu estou falando. E o mais difícil disso tudo é que isso está em curso. Estamos vendo uma nova estrutura do funcionamento global. Olhem para vocês ver, há 6 anos atrás, como que o mundo estava. Há 8 anos. Voltem no tempo para vocês verem. O que estamos vendo hoje são situações inimagináveis. Mas aconteceu. Pegou muitos desprevenidos, muitos desceram a cova, outros ficaram mais alertas ainda. Aqueles que já estavam despertos começaram a se preparar ainda mais. E ainda existem aqueles que não acreditam. Porque não adianta falar de paz e amor e fazer igual os dormentes na festa rave de Israel. Ali, quando teve aquela festa, eles estavam proclamando o amor, proclamando a paz. Foram pegos de súbito, de surpresa. Lembram aí? Enquanto comiam, bebiam e cultuavam deuses estranhos, eles foram pegos de súbito. Então, irmãos, não adianta virar avestruz e colocar a cabeça debaixo da terra. Isso não vai adiantar. Porque o que tem que acontecer, vai acontecer de qualquer jeito. Para vocês terem uma ideia, desde 2012 nós estamos nos preparando. E em nenhum momento nós desanimamos. Não houve o tsunami, não houve o terremoto, mas nós continuamos preparando as lamparinas com azeite. E vocês também precisam de se preparar. Eu fico abismada com tantas pessoas que, diante desse quadro que está sendo desenhado, acreditam que tudo isso é normal. A pessoa está vendo o tsunami chegando e ainda insiste em continuar brincando. Ainda insiste em continuar dormindo. É verdade, irmãos. Tem pessoas que ainda riem da nossa cara, acreditando que nós estamos, que realmente nós estamos enlouquecendo, que nada vai acontecer, que tudo vai voltar ao normal,
que isso que nós estamos vendo com nossos olhos é normal. Gente, olha para vocês verem, nada está normal. Mas tem pessoas que insistem em acreditar que tudo isso está normal. A igreja, irmãos, ela é governada pelos valores do reino de Deus. A igreja é governada pelos preceitos divinos, não pelos ditames do mundo. A palavra de Deus tem princípios que jamais caducam. Enquanto o mundo está rendido à ditadura do relativismo, a ética da igreja não é ditada pela pauta social do mundo, pois está mudando a todo instante. A igreja é governada por leis divinas que são eternas. Pensam bem. A igreja ela não pode se encantar com os brilhos deste mundo, nem com seus favores, pois sua pátria está no céu, sua herança está no céu e é para o céu que ela caminha. Por isso, nós não temos que ficar olhando para o mundo, para as críticas do mundo. É claro que a gente fica chocado, porque a gente tenta alertar, mas, infelizmente, nem todos querem ouvir os alertas. Como é que o Senhor Jesus disse que, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, assim seria a volta dele, como foi nos dias de Noé, até que a arca fechou e aqueles que ficaram fora da arca padeceram, junto com aquilo que eles mais amavam, o mundo. Então, eu penso assim, a gente precisa continuar a falar, porque se calarmos, irmãos, até as pedras. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja em todo o mundo. É a pregação desse evangelho. Não é? Então a tarefa de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações é imperativa, sim, intransferível, que é o método de Deus que Ele usa para abrir as mentes daqueles que estão dormindo é justamente a igreja. Se a igreja se calar, não existe outro método. Por isso, se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. Eu sei que os vídeos aqui do canal, eles não têm como é que eu posso falar? Grandes visualizações, né, irmãos? Nós sabemos que não tem. Nós estamos lutando contra um sistema. Mas nem por isso nós vamos deixar de pregar o evangelho por causa disso. Nós continuamos pregando. Como está escrito, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e o tempo curto. Só temos este tempo, que se chama hoje, para ganharmos esta geração perversa, essa geração destalhada pelo mundo, essa geração que dorme espiritualmente falando, acerca das coisas espirituais. Se falharmos, prestem bem atenção, se falharmos, nosso fracasso será retumbante. Não podemos transformar a grande comissão numa grande comissão. O mundo jaz no maligno. Vocês sabem disso. O mundo está mergulhado em trevas. Infelizmente, o diabo mantém em seu cativeiro milhões de pessoas, milhões de almas sedentas pelo Evangelho, mas elas estão cativas e não tem quem alerta. Carentes de ouvir o Evangelho da graça. Prestem bem atenção.
Mas aqueles que pregam o Evangelho estão cobrando. Então muitos desanimam no caminho. Não há salvação, irmãos. Lembrem disso, em nenhum outro nome exceto o nome de Jesus. O meu intuito de fazer esse vídeo, eu sei que vai ter poucas visualizações, não importa. Mas é que a igreja se levante no poder do Espírito Santo para testemunhar. Irmãos, vocês sabem que já estão falando que vai chegar uma outra pandemia. E essa pandemia vai ceifar bilhões de vidas. Então, se vocês não se prepararem para sair desse sistema, vocês estarão assinando um papel em branco para a elite do mundo. Então, vocês vão tomar o veneno e vai ser a principal prioridade deles. Ganhar a alma de vocês através desse veneno que vai chegar. Então, irmãos, eu estou fazendo a minha parte, lavando o sangue das minhas mãos e passando para vocês. Um dia, todos nós teremos que prestar contas a Deus. E nesse sentido, eu estarei com as minhas mãos limpas, porque meu trabalho é de graça, como eu tenho sempre falado, pela graça, diferente de pastores que cobram para evangelizar. Então nosso canal não é monetizado, mas nem por isso vamos ficar parados sem nos posicionar pela verdade, alertando vocês sobre esse grande problema global que está chegando em 2021. Irmãos, o cerco está apertando cada vez mais. Há uma agenda global hostil à fé cristã. A igreja não pode esmorecer, mesmo sob esse fogo ardente da perseguição que nós aqui no canal estamos passando, que muitos de vocês estão passando. Temos o refrigério do Espírito Santo. Mesmo sob a oposição crescente do mundo, temos a aprovação do céu. Então, portanto, igreja, irmãos, acordem. É importante que a gente siga em frente, caminhando e buscando almas a Cristo. Irmãos, se vocês quiserem continuar ajudando no Pix, será bem-vindo e desde já sejam todos abençoados. Então fiquem todos na paz do Senhor, amados, e não fiquem abatidos. Sejam fortes, sejam corajosos. O tempo é de avançar e não desanimar. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?